Olá, meus irmãos, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo da doutrina espírita para começar o dia de hoje. E a nossa mensagem de hoje está embasada no capítulo 9 do livro Amizade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meimei. Oração da criança ao homem é uma mensagem que Meimei utiliza para nos alertar da responsabilidade tanto para com a educação moral e intelectual das crianças, mas como também a ter um ouvido atento aos apelos da criança para o homem adulto. E aí, para entendermos as reflexões que Meimei vai nos sugerir, nós vamos utilizar outras obras também psicografadas por Francisco Cândido Xavier para iluminar o nosso estudo de hoje. No livro Pensamento e Vida, no capítulo 3, intitulado Cooperação, Emmanuel vai nos lembrar que a cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. E que quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. Com isso, nós vamos pensar que a responsabilidade para os anseios que as crianças depositam nos adultos recai sobre esse que já tem nesta encarnação, tanto intelecto quanto moralmente, já tiveram maiores oportunidades de progresso, mais chances de modificar o ambiente em que vive e mais responsabilidade em propor melhorias para o mundo, para que essas crianças possam gozar sempre de um mundo mais evoluído. Se nós recorrermos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 4, nós vamos ter uma consciência dessa evolução dos mundos. Porque lá nós vamos ouvir de Kardec, dos espíritos superiores, sobre a categoria dos mundos habitados. Nós temos os mundos primitivos, mundos de expiação e provas. E nesse mundo de expiação e provas é onde encontramos hoje no planeta Terra. Ouvimos muito falar desse tempo de regeneração, um processo de modificação que nós, enquanto espíritos ligados ao orbe terrestre, estamos impelidos a vivenciar. E aí pode parecer que todas essas grandes calamidades naturais, hoje tempos de guerra, são um sobressair do mal contra o bem? Mas não, é o desespero do mal porque não cabe mais aqui na Terra. Porque nessa progressão dos mundos, passando nós por esse processo regenerador, os vales, as zonas do umbral mais pesadas, as cavernas, estão todas sendo reviradas. Esses espíritos estão tendo a oportunidade de progresso já em outro orbe, eles já estão sendo conduzidos para outros planetas, para que nós que aqui ficamos tenhamos a oportunidade do progresso. E vamos perceber no Evangelho segundo o Espiritismo qual é a característica de um mundo de regeneração, que nós vamos ser daqui a um tempo. As almas ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Ou seja, nós vamos entrar mais para frente, estamos sendo preparados para isso, para habitarmos um mundo onde nós vamos ter serenidade, calma, repouso das fadigas de inúmeras lutas que estamos vivenciando, para que o nosso progresso continue sempre de forma retilínea, sempre em sintonia com o Pai, nos moldes e no caminho do nosso Cristo planetário. Mas para caminharmos, um atributo essencial é a liberdade. Em um artigo
que nós temos no site da Federação Espírita intitulado Liberdade e Responsabilidade, nós temos um conceito de liberdade muito interessante. Fala que liberdade significa o direito de agir segundo a própria vontade ou livre-arbítrio, desde que pessoas ou instituições não sejam prejudicadas. Atentemos que liberdade não é bagunça, não é libertinagem, não é a ação, a revelia das pessoas que convivem conosco. A liberdade, ela está sobre uma ordem. Por isso que na carta de Paulo, ele relembra para nós que é para a liberdade que o Cristo nos libertou. E para a gente entender um pouco mais sobre a utilização e a vivência da liberdade atrelada à responsabilidade, Emmanuel vai falar para a gente no livro O Consolador, que é sobre a independência própria que a criatura precisa exercer a vigilância maior. Quando o homem educado se permite examinar a conduta de outrem de modo leviano ou inconveniente, é sinal que a sua vigilância padece desastrosa deficiência, porquanto a liberdade de alguém termina sempre onde começa outra liberdade, e cada qual responderá por si, um dia, junto à verdade divina. Então, Emmanuel vai nos lembrar que a vigilância para o exercício da liberdade, esse parâmetro que nós somos convidados a ter no exercício da liberdade, é a moral do Cristo. E aí a gente vai lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo contém as máximas morais. Porque em tudo podemos questionar, estudar, analisar a vida do Cristo, mas não temos condições, nós outros aqui encarnados, de levantarmos questionamentos sobre a moral de Jesus, sobre a moral que ele estabelece na nossa vida, sobre a moral que ele inaugura seu tempo. E percebamos que a liberdade é o exercício da nossa vontade sem prejudicar a ninguém. Depois Meimei vai levantar um outro ponto de análise para a gente, que é o da cultura onde estamos inseridos, aonde inserimos as nossas crianças, para que não coloquemos as nossas crianças em uma cultura perniciosa, em uma cultura onde gerará na mente daquela criança desequilíbrio e loucura. No mesmo livro Consolador, na questão 197, pergunta-se sobre o patrimônio da cultura terrestre. Como que é visto pelo plano espiritual esse patrimônio da cultura dos espíritos encarnados? E Emmanuel responde assim que todas as expressões da cultura humana são apreciadas na esfera invisível, como um repertório sagrado de esforço do homem planetário em seus labores contínuos e respeitáveis. Todavia, é preciso esclarecer que, neste outro lado da vida, a vossa posição cultural é considerada como processo, não como fim, porquanto este reside na perfeita sabedoria, síntese gloriosa da alma que se edificou a si mesma, através de todas as oportunidades de trabalho e de estudo da existência material. Entre a cultura terrestre e a sabedoria do espírito, há singular diferença que é preciso considerar. Então, atentemos. Para qual cultura nós vamos colocar as crianças em contato? Porque isso moldará parte de suas ações, parte de seu palavreado, parte da conduta dos seus pensamentos. Então, hoje nós temos uma cultura muito diversificada de música, de filmes, de conteúdo na internet, de conteúdos religiosos, de opiniões, de formadores de opiniões,
de influenciadores digitais e temos que escolher qual é a influência que eu vou deixar que me toque, que vou deixar com que toque a criança que eu recebi em meu lar e que está sobre a minha responsabilidade. E se deixarmos criança escolher, atentem-se, ela não tem condição para isso. É fugir da própria responsabilidade de educar a criança que Deus te deu como responsabilidade, que você pediu dentro do seu plano encarnatório para receber como tutelado. A responsabilidade é grande. Inclusive, é muito importante que nós coloquemos limite para que eles saibam o porquê desse limite, a importância do limite, e que eles saibam posteriormente saber fazer as próprias escolhas e que saibam discernir o certo do errado. Um grande desafio que a cultura em que inserimos as nossas crianças vão moldar. E depois Meimei vai falar que as crianças pedem aos adultos defesa, porém Meimei vai esclarecer que essa defesa não seja de forma alguma tolir, retirar a oportunidade da escola e do trabalho, e nem que desenvolva vícios morais nessas crianças, como ódio e ação separativista. Olha que importante. Meimei não está falando que as crianças devam trabalhar de carteira assinada, trabalhar com um ofício. Não é isso que Meimei está falando. Porque no Livro dos Espíritos fala que toda atividade útil é trabalho. Então não criemos em nossas crianças pessoas inertes e preguiçosas. Fomentemos nela a necessidade da ação e a responsabilidade sobre a própria vida. Despertemos nelas o amor pelo trabalho como uma oportunidade santificante de progresso. E vamos sim incutir neles responsabilidades pelo seu próprio bem-estar. Porque aí desenvolverão um pensamento de que também são responsáveis pelo bem-estar do outro. Não deixemos de incentivá-los à escola, porque o desenvolvimento moral precisa de acompanhar o desenvolvimento intelectual. Estamos encarnados para progresso. E aí Meimei vai continuar com todas as suas reflexões, falando que as crianças requerem dos adultos estradas, caminhos, onde possam encontrar com o semelhante para construir compreensão e paz. E aí Jesus é quem vai nos dar a porta de entendimento dessa mensagem, dessa reflexão. Porque ele no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, nos diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ele é o caminho. Pelos seus ensinamentos temos que percorrer para chegarmos ao desenvolvimento de nosso espírito, a progredir dentro da escala espírita a espíritos mais felizes do que hoje nós somos, do que a condição de espíritos que habitam um planeta de provas e expiações em processo de regeneração é capaz de sentir. E Meimei vai falar assim, que o desenvolvimento intelectual proporcionou o desenvolvimento tecnológico de máquinas e que isso é muito bom e muito importante. Mas as crianças requerem dos adultos um conhecimento para que possam usufruir, dirigir toda essa tecnologia com responsabilidade e amor. Que não venhamos a utilizar todo o desenvolvimento tecnológico que hoje nós temos contato sem permear caridade, amor sobre as ações, senão desvirtuamos
o conhecimento científico que nos chega é pela inspiração dos espíritos superiores. Isso já foi feito na história da humanidade, mas não precisamos de repetir o erro. E por fim, as crianças agradecem aos adultos por todo o progresso da grandeza material, que são importantes, porém que não sejam caminhos para que afastem-as de Deus. E para isso nós vamos usar o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque lá tem uma pergunta assim, no item 11. Qual então o melhor emprego que poder-se-á a riqueza? E respondem, procurai nesta palavra, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. A grandeza material atrelada à caridade conduz a Deus. Porque é como um manancial de água que brota e dá de beber a quem tem sede. E posteriormente, no item 13 do mesmo capítulo, tem uma frase assim, a todos os que podem dar pouco ao mundo, direi, pois, dai a esmola quando for preciso, mas tanto quanto possível convertei em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Fomentemos o progresso do espírito pelo trabalho. E aqueles que têm condições de dar algo a alguém, o dê. Mas se puder transformar essa ajuda em trabalho, o faça. Também é caridade dar trabalho àquele que não tem. E para encerrarmos a nossa reflexão, nós vamos para a mensagem de Meimei. Edificastes um mundo novo, em que me veja num futuro melhor. Auxilie-me a ter alegria dentro dele. Deste-me liberdade. Ensina-me a ser livre sendo feliz. Colocaste-me no centro da cultura com acesso às mais avançadas experiências. Guia-me os passos para que não me sinta em desequilíbrio e para que o desequilíbrio não me enlouqueça. Dizes que me defendes. Não me recuses o benefício da escola e do trabalho e nem me induzas a qualquer ideia de ódio e separação. Inventaste estradas nos céus. Ajuda-me a construir caminhos em que possa fazer o meu encontro com os semelhantes, no clima da compreensão e da paz. Criaste máquinas preciosas para meu reconforto. Ensina-me a dirigi-las com amor e responsabilidade para que elas não me esmaguem. Desenvolveste o progresso e levantaste a grandeza material em todos os recantos da terra, e agradeço-te por tudo. A ti que me acolheste com tanto carinho e com tanto amor, mas peço, com todas as forças de meu coração, para que não me afaste de Deus. Tenhamos todos um bom dia e fiquemos em paz.